Olá, hoje eu quero compartilhar com você um texto que Deus tem ministrado ao meu coração, está lá no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22 ao 27. O contexto aqui é do povo de Israel quando eles saem ali do Egito, né, com mão forte, com mão poderosa, por meio de Moisés, que foi o líder que conduziu o povo ali na travessia, né, e durante todo o processo de libertação do povo, né, nós vemos ali que eles atravessam o Mar Vermelho, eles celebram, eles cantam a vitória e eles começam a caminhar em direção ao deserto. E ali depois de 3 dias que eles estão caminhando no deserto, eles têm sede e eles começam a reclamar, eles começam a murmurar contra Moisés. Né? Se a gente for parar para analisar, né, a gente vê ali que o povo realmente eles estavam num deserto, né? O deserto só tem o que? Sol, muito sol, né, durante o dia, né, muito calor. Então eles não estavam ali só em homens, com certeza tinha mulheres, muitas crianças. Então o povo ali começou a ter muita sede, não tinha água até então. E o povo começou a reclamar. Esse foi o problema do povo de Israel, a murmuração, a reclamação. Ao invés de eles focarem naquilo que Deus havia feito por eles, né, alguns momentos atrás, eles estavam ali agora presos em uma necessidade temporária e passageira. Eles poderiam ter colocado a fé deles em ação e confiado no Senhor da provisão, mas eles focaram naquilo que eles não tinham. Então, da mesma forma que os israelitas, né, o povo de Israel, muitas vezes nós fazemos assim também, infelizmente, né, quando nos tem tudo, é muito fácil ser gratos. É muito fácil não reclamar quando o casamento vai bem, quando as contas estão pagas, quando não há falta de alimento dentro de casa, quando o ministério está fluindo, né? Quando as coisas vão bem. É muito fácil não reclamar. Só que Deus ele prova a nossa fé justamente quando nos falta, né? Por quê? Porque ali Deus ele quer ver o que está dentro do nosso coração. Então, o que havia no coração do povo de Israel, infelizmente, ainda era ingratidão, era falta de confiança no Senhor, né? Porque eles viram os grandes feitos do Senhor ali no Egito, as pragas que Deus enviou, eles viram o mar se abrir aos olhos deles e mesmo assim, eles naquele momento de escassez, naquele momento de falta de água, né? Eles tiveram a conduta de murmurar e de reclamar. Infelizmente, nós fazemos assim também. Quantas vezes a gente reclama, a gente murmura quando nos falta algo, né? Quando há necessidade de algo, mas o nosso desafio é crer no Senhor, é confiar que Ele é poderoso para fazer, e mesmo muitas vezes na nossa infidelidade, mesmo na nossa murmuração, o Senhor ainda vai fazer por nós, porque Ele é um Deus amoroso e um Deus gracioso, assim como foi com o povo de Israel, né? Assim que eles reclamaram, né, Moisés orou ao Senhor, né, e eles acharam ali uma água, mas eram águas amargas, né, e Deus dá a direção para Moisés jogar uma vara naquela água, as águas se tornam doces, mas naquele momento Deus ensina a primeira lição para o povo de Israel, quando eles saem do Egito, que está lá no versículo 26, olha o que Deus diz. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Olha só, Deus querendo lembrar o povo, né, para que eles permanecessem confiando, ouvindo atento à voz do Senhor, obedecendo os seus mandamentos e guardando os seus estatutos. E aí Deus dá a promessa, né, de que nenhuma enfermidade viria sobre aquele povo, que aquele povo estaria seguro, estaria guardado pelo Senhor. E da mesma forma Deus ele faz conosco hoje, Ele nos faz lembrar de que nós não podemos nos esquecer dos seus estatutos, das suas promessas, da sua aliança, que não se quebra, né, é inquebrável para conosco. E nós precisamos ouvir atentamente a voz do Senhor e obedecer, né? Porque muitas vezes nós sofremos o dano por desobediência, nós sofremos situações adversas na nossa vida, né? Muitas vezes, não estou dizendo sempre, mas na maioria das vezes porque negligenciamos o obedecer os princípios, os mandamentos e as direções do Senhor contidos na sua palavra para as nossas vidas. Então o segredo aqui para nós, obedecer. Obedeça a direção que Deus te dá, obedeça a palavra em momentos de crise, em momentos de falta, em momentos de escassez, momentos que não há água, não há solução, não há uma resolução daquilo que você está procurando resolver. Confie no Senhor, vá para a palavra, descanse na palavra do Senhor, porque Deus jamais falha, né, para cuidar e prover e suprir na vida daqueles que Ele ama. E aí a gente vai ver que depois que Deus dá essa direção para Moisés, que Deus fala para o povo para que eles pudessem obedecer, estar atentos e ouvir a voz do Senhor, olha o que diz lá no versículo 27. Então chegaram a Elim,
né? Eles saíram de Mar, ou seja, um lugar de águas amargas, e eles foram agora para Elim. E Elim significa o quê? Lugar de descanso. Olha o que ele diz aqui: onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas, no meio do deserto. Veja se o nosso Deus não é extraordinário. Ele só quer que a gente aprenda a confiar. Ele jamais nos abandonou e jamais vai nos abandonar, né? Então, o nosso desafio é confiar quando há falta. Nosso desafio é continuar crendo, mesmo quando tudo diz que não. É continuar crendo e confiando no Senhor, mesmo que os nossos olhos humanos não consigam enxergar. Esse é o nosso desafio. E acho que é esse o nosso maior problema, né? Vamos dizer assim, porque a nossa dificuldade é em confiar. Quando a gente perde o controle da situação, quando a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe de onde vai vir, como vai ser suprida aquela necessidade. Então, Deus ele diz, confia e descansa, porque assim que eles saíram de Mara, né, das águas amargas, eles foram para Elim, né? Ou seja, lá em Elim, o que eles viram? Eles encontraram 12 fontes de águas. No meio do deserto, 12 fontes representando as 12 tribos de Israel, nos fala de suprimento, de provisão constante, permanente, completa para todo o povo que estava ali necessitando de água, né? Ou seja, Deus fez aparecer, né? Deus fez, né, com que eles encontrassem ali aquelas fontes de água. Ou seja, eles foram supridos daquilo que eles estavam necessitando. E há algum tempo atrás eles estavam murmurando, Deus supriu, né? E mais, eles viram também, eles encontraram 70 palmeiras, onde eles se acamparam ali junto das águas. Ou seja, palmeiras fala de descanso, fala de lugar de refúgio, de proteção, né? Então eles puderam parar ali por algum tempo, depois daquela caminhada de 3 dias ali sem água, eles puderam tomar água, eles puderam descansar debaixo das palmeiras e puderam retornar o seu caminho em seguida. Então nós vemos aqui como que Deus é maravilhoso, como que Deus é extraordinário. Então lembre-se que no seu deserto, Deus ele sempre vai prover águas, ele sempre vai prover fontes de águas, ele vai prover palmeiras para você descansar. Você só precisa passar no teste. Então não reclama, não murmura, por mais difícil que seja. E eu sei o que é isso, porque muitas vezes eu reclamo, muitas vezes eu murmuro, mas todas as vezes eu me lembro, poxa, como que Deus já fez tantas maravilhas na minha vida, então eu não posso murmurar, eu preciso confiar, eu preciso crer. E o Senhor é misericordioso, mesmo na nossa falha, mesmo na nossa infidelidade, o Senhor ele continua fiel. E Deus estava querendo dar descanso para o povo de Israel em todo o tempo, né? E aí eles puderam descansar, depois de passarem por um pequeno aperto, de um pequeno momento temporário de ausência de água, mas que foi suprido imediatamente pelo Senhor. Então Deus é assim, Deus ele nos ensina a confiar nele todos os dias, mas nós precisamos aprender a passar nos testes da vida. Então quando as coisas apertarem, quando as coisas estiverem difíceis para você, não murmure, não reclame. Saiba que lá na frente você vai encontrar as fontes de águas, lá na frente você vai encontrar as palmeiras para você descansar, porque o nosso Deus é Deus de descanso. Olha que interessante, Deus nunca quis que o seu povo fosse um povo escravo, um povo que vivesse oprimido, mas um povo que aprendesse a viver no descanso do Senhor todos os dias, né? Nós vemos ali que quando eles saem do Egito, eles caminham no decorrer, né, ali daquele deserto em direção à terra de Canaã, terra prometida. Eles não precisam trabalhar, para ter a água, né? Eles não têm que cavar poços, eles não têm que preparar a comida. O próprio Deus faz o maná cair do céu, o próprio Deus faz a água sair da rocha, o próprio Deus envia as codornizes, mostrando para o povo que eles precisavam aprender a descansar no Senhor. Então, aquela falta de descanso trouxe ao povo preocupação. Então aprenda a descansar no Senhor, aprenda a descansar e saber que Ele é o que provê, Ele que faz. Se você já fez tudo que estava a seu alcance, então deixa que Ele conclua a boa obra na sua vida, amém? Então que essa palavra gere força, gere fé, gere disposição e saiba que Deus é Deus que vê, Ele está no controle de todas as coisas. Ele via que o povo ia ter sede, que o povo ia necessitar de água, Ele sabe onde estão as fontes de águas, Ele sabe, Ele tem poder para transformar água amarga em água doce, Ele tem poder para fazer aquilo que você nem imagina que Ele possa fazer na sua vida, Ele faz. Então não se pergunte como, nem da onde, apenas creia e entre no descanso do Senhor a partir de hoje, porque o fardo do Senhor é leve e é suave sobre a minha e a tua vida. Não murmure, né? Ao invés de murmurar, agradeça, cante louvores, vá orar, vai jejuar, coloque um jejum para que Deus possa te fortalecer nos dias maus, né? Leia a palavra, medite na palavra, lembre-se dos estatutos, das leis, dos mandamentos, das ordenanças, das promessas que o Senhor tem para a sua vida e descanse nele, porque eu tenho certeza que após essa confiança você viverá grandes milagres e os testemunhos serão incontáveis na sua vida, porque Deus é Deus que faz. Que Deus te abençoe.